Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 145 do Yucat, que vai dizer assim: por que quer Jesus que haja pessoas que vivam para sempre em pobreza, em castidade celibatária e em obediência? Deus é amor. Ele também deseja o nosso amor. Uma forma de entrega amorosa a Deus é viver como Jesus, ou seja, pobre, celibatário e obediente. Quem assim vive tem cabeça, coração e mãos livres para Deus e para a humanidade. Então aqui está falando dos votos, né? Aí os conselhos evangélicos, né? A igreja chama a castidade, obediência e pobreza de conselhos evangélicos. Então aqui está falando da vivência dos conselhos evangélicos, né? Que de uma forma especial, a gente precisa entender isso, de uma forma especial, os conselhos evangélicos são vividos por aqueles que fazem uma total consagração a Deus, né? Então essas pessoas vão viver, aqui como vai dizer, a castidade celibatária. As pessoas não se casam, né? Como é o caso das freiras, né? Dos religiosos que estão nas congregações. Então, vão viver essa castidade celibatária, vão viver a pobreza evangélica, né? E vão viver a obediência. Mas nós também temos que entender, nós leigos comuns, que todos nós, em certa medida, somos chamados a viver também os conselhos evangélicos, né? Mas falando agora dessas pessoas especificamente que foram separadas nesse sentido, essas pessoas que deram uma resposta a Deus nesse sentido, aqui vai dizer que deram uma resposta de amor a Deus. Então, hoje nós vemos, né, dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade ela anda tão na contramão da castidade, da obediência e da pobreza, que às vezes no inconsciente coletivo as pessoas têm às vezes assim a impressão de que isso não é possível, de que não é possível nos tempos atuais que uma pessoa viva os conselhos evangélicos, mas isso é uma grande mentira. Por quê? Porque muito maior do que as forças externas a nós é a força que nos move interiormente, chamada amor de Deus. Não existe nada maior do que o amor de Deus. Só vai ser maior que o amor de Deus na minha vida aquilo que eu deixar ser maior que o amor de Deus, né? Se eu excluo essa graça da minha vida, eu não consigo mesmo viver dessa forma. E hoje em dia a gente vê que às vezes muitos jovens têm medo de responder ao chamado de Deus. Deus está chamando para uma vida consagrada e o jovem pensa assim: nossa, mas eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Será que vai ser possível viver como um consagrado, viver os conselhos evangélicos? A menina às vezes se pergunta: será que eu vou conseguir ser uma religiosa, ser uma freira, né? Aí o rapaz às vezes conhece ali uma congregação, fala: não, mas se eu entrar naquela congregação, será que eu vou dar conta de viver? Não é? Então nós temos que entender que Deus nos dá essa garantia e que é uma entrega de amor, né? É uma entrega de amor. Vamos continuar na explicação do catecismo. Surgem continuamente indivíduos que se deixam conquistar verdadeiramente e totalmente por Jesus, a ponto de, por causa do reino dos céus, entregarem tudo a Deus, mesmo coisas boas, como as suas riquezas, autodeterminação, amor conjugal. Essa existência, segundo os conselhos evangélicos em pobreza, castidade celibatária e obediência, mostra a todos que o mundo não é tudo. No fundo, só um encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz.
Então, essa explicação do Yucat, ela é fenomenal. Por quê? Porque ela vai dizer que quando nós olhamos para essa realidade daqueles que vivem de uma forma completa a vivência dos conselhos evangélicos, nós entendemos de uma forma grandiosa que as coisas do mundo, elas são passageiras e nós não devemos nos apegar a elas. Então só não consegue compreender essas coisas quem está apegado demais às coisas aqui de baixo. Esses dias eu escutava um psiquiatra falando sobre isso, um psiquiatra cristão, e ele dizia sobre isso, ele falava assim, olha, se você está tão envolvido no medo, às vezes, apavorante de, por exemplo, pegar um Covid, se você se isolou de toda a humanidade para não pegar um vírus, né, de uma forma assim, exagerada, se você vive um mundo paralelo através de um mundo que só vive em mídia, só vive na internet, aí ele falava assim, é porque você não levou um choque de realidade na sua vida. Ele falava assim, é porque você está muito apegado às coisas aqui de baixo, das coisas aqui da terra. Ele falou, desapega, vai lá, dá brinquedo para criança carente, ele falava, né? Eu achei muito interessante a fala dele. Vai lá cuidar de um pobre, vai lá cuidar de um doente, que você tem um choque de realidade e acorda para a vida, né? Então, não tenha medo, você jovem, né, que sente um chamado no coração de largar tudo e de ir, não tenha medo. Bento XVI, em uma das suas homilias, Bento XVI disse uma coisa maravilhosa e que é repetida em todo mundo até hoje. Bento XVI disse assim aos jovens, olha, Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Que às vezes a gente acha que abrir mão dessas coisas pelo reino de Deus é estar abrindo mão da felicidade. Gente, a felicidade não está nessas coisas. E aqui o Yucat foi muito feliz quando ele disse assim, que no fundo, só o encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz. Você acha que riqueza vai fazer você feliz? Não vai. Você acha que ter ali um relacionamento conjugal maravilhoso vai fazer você feliz? Não vai, né? Você acha que estar burlando as regras, né? Entrando na realidade da obediência aqui, estar burlando as regras ou vivendo conforme a sua cabeça vai fazer você feliz? Não vai. Somente aquilo que é capaz de fazer um homem feliz é o encontro face a face com o divino esposo. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos a verdadeira alegria. A felicidade da nossa alma está em encontrar Jesus. Quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, não um encontro falso, um encontro de verdade com Jesus, quando é autêntico, quando não é só emocionalismo, quando não é só para aparecer para as pessoas, esse encontro gera em nós uma alegria que o mundo não é capaz de nos dar. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos que nós encontramos algo tão superior a tudo que existe nesse mundo, que nós não temos medo de nos entregarmos a Ele. Então essa é a concepção verdadeira da vivência dos conselhos evangélicos, né? Não adianta eu querer ir, mas ficar lá com um pezinho nos conselhos evangélicos e um pezinho contra eles, né? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir viver a pobreza, não vai conseguir viver a castidade, não vai conseguir viver a obediência, né? Só num amor de entrega autêntico a Jesus é que nós somos capazes de viver assim. Então nós queremos, através desse número 145 de hoje, agradecer a Deus por essa graça, né? Agradecer a Deus porque na igreja, por mais que nós pensemos que não, na igreja hoje, nos tempos atuais, o número de jovens que tem se consagrado dessa forma é imenso. Às vezes a gente acha que as vocações estão acabando. Digo a você, não estão. Existe um abalo nas vocações? Existe, mas existe ainda muito jovem ouvindo e respondendo ao chamado de Deus nesse sentido, né? Então que o Senhor nesse dia, Ele nos faça, através do Espírito Santo, compreender profundamente o que é a castidade, a obediência e a pobreza. E que nós saibamos viver não pelas coisas aqui da terra, mas pelas coisas lá do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.